Veja que a listagem de vídeos ainda está estática no HTML. Nessa aula nós vamos mudar isso, vamos fazer a conexão com a tabela solução do banco de dados, tanto para exibir informações quanto para inserir novas soluções. O primeiro passo é criar lá no Parse a tabela solução. New Class, solução, vou adicionar o campo descrição, code YouTube, que é o código do vídeo do YouTube, tempo início, ID unidade, que vai ser um número, e o ID usuário, que vai ser uma string. E vamos inserir um novo registro. Na descrição eu vou colocar 3.5. O código do YouTube eu vou copiar daqui. O tempo de início vou colocar 10 minutos e 30 segundos. O ID da unidade é o 3 e o ID do usuário eu vou copiar aqui da Maria. Beleza, agora temos um registro gravado no banco de dados. Para exibir os dados é bem tranquilo. Primeiro eu vou dar um require once na biblioteca do Parse. E vou criar um objeto do tipo Parse Query, que é a classe responsável por fazer buscas. Solução, e vou colocar um critério de busca. Consulta where ID unidade igual a variável ID unidade, essa variável aqui em cima. Só que aqui eu estou pegando uma string, eu vou precisar converter essa string para número, para um inteiro, usando esse comando aqui na frente. E agora eu vou criar uma outra variável, soluções, que recebe consulta find results, ponto e vírgula. Então agora dentro dessa variável eu tenho um array de objetos. Para exibir esse array de objetos basta eu dar um for each nessa variável. Então vamos apagar essa segunda li aqui e deixar apenas uma. Vou abrir um PHP aqui, usar o comando for each soluções as solução. E eu posso fechar esse for each aqui embaixo. E aqui eu vou exibir as informações dinamicamente. Então aqui ao invés de 2.4 vai ser php echo solução descrição. E aqui no código do YouTube, ao invés de ficar fixo aqui, vai ser code YouTube. E eu vou fazer o mesmo para o tempo início. Tempo início. Todos esses são atributos lá da nossa tabela. Eu vou salvar e vamos testar o nosso código aqui. Dá um refresh
E veja, agora está mostrando o registro lá do nosso banco de dados. Se eu mudar aqui para 3.6, vai mudar aqui também. Perfeito. Se eu clicar aqui, vai abrir uma nova aba com o vídeo e já marcado no tempo, 10h30. Veja aqui embaixo. Vou fechar aqui. Perfeito, a nossa exibição de informação vinda do banco de dados está funcionando perfeitamente. Agora eu vou cuidar da parte de gravação das soluções no banco de dados. Eu vou copiar esse require once aqui e vou lá na gravar solução. Vamos colocar aqui e é bem simples. Eu só preciso criar um objeto new passe object solução e coletar as informações aqui. Solução descrição recebe post descrição e o mesmo para os outros campos. Code YouTube, tempo início, ID unidade e ID usuário. E aqui na unidade eu preciso converter para inteiro. Por último, solução, chamo o método save para gravar as informações. Veja que no meu formulário não tem esses dois campos, ID unidade e ID usuário. Tem apenas descrição, o código do YouTube e o tempo de início. Sendo assim, eu preciso mudar o meu formulário e colocar mais esses dois campos. Então eu vou colocar aqui input e ao invés de usar o text que vai aparecer na interface, eu vou usar um novo campo que se chama hidden. Ele não vai aparecer na interface, ele fica escondido. Name ID unidade e o value, vou deixar aqui vazio por enquanto. E tenho também o ID usuário, que vai ter a session do usuário logado atualmente. Então eu venho aqui echo session e coloco o ID usuário. Aqui no ID unidade eu vou fazer a mesma coisa, só que ao invés de pegar do session eu vou pegar do get ID unidade. Veja que esse parâmetro só está disponível porque lá em listar soluções, no botão de nova solução, eu passei esse parâmetro aqui, ID unidade, e peguei. Então no nova solução eu consigo pegar essa informação de novo. Esse é um recurso muito comum para transferir parâmetro de uma página para outra. Agora vamos salvar nova solução e vamos testar. Eu tenho aqui a unidade 2 que está vazia, não tem nenhuma solução, então vamos tentar cadastrar. Vou colocar qualquer informação aqui e gravar solução. Veja, gravou corretamente. Vamos conferir aqui no banco de dados. Ele gravou as novas informações aqui. Veja que ele gravou a informação errada aqui. Vamos ver o problema. Já sei o que aconteceu. Eu não coloquei um Session Start. Para resolver isso, basta eu colocar um controle acesso, porque dentro do controle acesso
tem uma chamada da função Session Start. Vou salvar novamente e vamos tentar adicionar um novo. Vou colocar aqui 2.8, código tal, 30 minutos e 20 segundos. Gravar a solução. Mostrou aqui, normal, vamos ver aqui agora. Agora gravou a informação corretamente. Então veja que sempre que eu for acessar uma variável através do comando session, é importante eu ter o comando session start. Então é isso, pessoal. Nós terminamos de desenvolver o nosso aplicativo. Aprendemos várias técnicas que são usadas mesmo para projetos bem maiores. Agora você deve fazer o desafio final do curso. Apesar do nosso sistema estar quase pronto, ele ainda tem alguns bugs, ou seja, alguns problemas que você vai resolver. O bug 1, por exemplo, a tela de nova solução não mostra a unidade corretamente. Eu vou te mostrar aqui. Eu tenho aqui a listagem das unidades. Se eu escolho a unidade 8 e clico aqui, unidade 8, ao invés de aparecer unidade 8, está aparecendo aqui unidade 2. Então o primeiro bug é isso, você precisa resolver esse problema. Essa mesma tela tem outros dois problemas. O primeiro é que é possível gravar uma solução com todos os campos em branco. Isso não é legal. Veja, se eu clicar em gravar e vier aqui na tabela de banco de dados, veja que ele cadastrou uma linha totalmente em branco. Isso gera inconsistência de dados na nossa aplicação. Por isso, antes de gravar as informações, você deve fazer a validação, verificar se todos os campos estão preenchidos corretamente, pois todos os campos são obrigatórios. Outro probleminha nessa tela é que quando eu clico aqui em voltar, ele volta para a unidade 2 ao invés de voltar para a unidade 8. Vamos ver mais alguns bugs. Aquele mesmo problema de gravar solução em branco se repete com gravar usuário. Então se eu vier aqui, cadastrar usuário e clicar em gravar usuário, é possível cadastrar, tá vendo? Venho aqui, usuário, novamente um usuário com nome e e-mail em branco. Esse é um tipo de comportamento não aceitável em um sistema. Outro problema dessa tela de cadastrar usuário é que o sistema está aceitando vários e-mails repetidos. Então eu posso cadastrar um e-mail, um usuário com o e-mail A, e depois cadastrar um outro usuário com esse mesmo e-mail. Isso também não é legal. Então antes de gravar o usuário no banco de dados, você precisa comparar se já existe um usuário cadastrado com esse e-mail. Voltando aqui nas tarefas, então eu já falei sobre os bugs, sobre os problemas que essa aplicação tem. A tarefa 6 é para implementar uma tela que a gente criou no protótipo, mas a gente ainda não conectou essa tela ao banco de dados. É a tela de ranking. Então se eu vier aqui e clicar em ranking, veja que todos os dados estão fixos no HTML. O correto é eu montar esse relatório dinamicamente. Então eu vou lá na minha tabela de banco de dados, solução, listo minhas soluções e somo de acordo com o ID do usuário. Essa última tarefa é a mais complicada. Uma dica que eu posso te dar é você fazer um loop nos usuários e depois verificar quais são as soluções desse usuário, quais soluções ele cadastrou. Então para cada solução que você encontrar, você soma mais 10 pontos. Existem outras maneiras também de fazer isso. Você pode pesquisar e ver qual que é a melhor forma. Se tiver qualquer dúvida ou quiser mais dicas, basta postar lá no nosso fórum de discussão.